E eu vou começar o programa de hoje conversando com o doutor Aônio, que já está pronto aqui para falar com a gente. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que eu quero que você preste atenção, que na verdade é um assunto, só para você ter uma ideia, preste atenção nesse número, que acomete pelo menos 3,5 bilhões de pessoas no mundo, que são as doenças bucais. Problemas na gengiva, pelo menos 96,5% dos brasileiros têm. E esses problemas causam, o doutor fez um estudo grande sobre isso, escreveu sobre isso há um tempo atrás, causam problemas na nossa saúde do corpo, que é o que nós vamos falar, e também durante a intimidade. Para você ter uma ideia, quando você tem um problema nas gengivas que você não cuida, esse problema pode acarretar graves transformações na tua vida, no teu corpo, nos hormônios, pode causar impotência sexual, falta de libido. Então compromete também o teu relacionamento com a tua esposa, o teu relacionamento com o seu marido. E é muito importante que você entenda que a saúde bucal, ela tem a ver com tudo isso, com o nosso corpo de um modo geral. E muitas vezes, né, doutor? Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Que bom estar com você. Uma honra ter você aqui conosco. Trouxe aqui o livro para você, Sorrir Faz Bem, a importância do sorriso na nossa vida, para a gente interagir em sociedade, a gente muda o clima do ambiente que nós estamos, começando com um belo de um sorriso, né? E por isso que é tão importante nós cuidarmos, né, doutor? Quero que comecei a falar mesmo sobre isso, porque muitas vezes o brasileiro, a gente tem uma população brasileira que não é que não se preocupa, que não tem o acesso que deveria à saúde bucal, né, doutor? Por isso que a gente tem visto os problemas se arrastando e comprometendo toda a saúde da gente, né? A saúde começa pela boca, simples assim. Inclusive, eu estou muito feliz de poder estar de volta aqui na Rede Gospel. Eu já estive aqui há uns anos atrás e fiquei muito contente com o convite de poder retornar à casa aqui. Uma alegria ter o senhor aqui, você aqui com a gente, doutor, principalmente para falar de algo tão importante. Doutor, quando nós falamos da saúde bucal, muitas pessoas só pensam na cárie, num probleminha no dente, e não é isso, né? A gengiva, na verdade, causa todo esse problema quando não é bem cuidada, né, doutor? Olha, 35% dos AVCs e dos infartos do miocárdio são causados pela bactéria da doença periodontal. É a porta de entrada. A nossa boca é a porta de entrada. E aqui eu trouxe até uns modelinhos que às vezes a pessoa tem um problema nas gengivas, Deixa eu uma mostrar aqui, infecção, doutor. E essa infecção, quer ver, se você abrir um pouquinho, se você perceber, nós temos aqui a parte que está amarelinha e vermelhinha, a outra está com azulzinho, que é a inflamação. O azulzinho é inflamado, doutor? Essa área inflamada. E essa parte aqui, doutor? Então, é o tártaro que fica embaixo da gengiva. Então, a pessoa às vezes tem esse problema periodontal e ela não se dá conta, porque a gengiva está cobrindo. Isso aí causa uma halitose nessa pessoa. E o grande problema são essas bactérias que estão na doença periodontal, elas acabam caindo na corrente sanguínea. E elas na corrente sanguínea, elas mudam esse pH e os vasos sanguíneos vão entupindo, formando ateromas, que são placas devido a essas bactérias. Agora, doutor, nós estamos vendo aqui algo que está no início, certo? Mas existem alguns sinais, porque como você disse, é muito imperceptível, e se é indolor, o que é que eu preciso prestar atenção para que isso não evolua? Ou é só o dentista mesmo que vai perceber, por isso a importância de estarmos sempre visitando? É interessante a pessoa notar a inflamação na gengiva. Normalmente quando tem tártaro, a gengiva fica inflamada, muda o hálito da pessoa, dá halitose. Sangra. Às vezes, quando chega já na fase que está crônico esse problema, aí em vez de sangrar, sai pus. Mas daí porque já deixou muito tempo, né, doutor? Já deixou. E se a pessoa deixar esse osso que suporta o dente... Que é aqui, doutor? Ele perde, o dente perde a inserção e fica mole e cai. Começa a... É como se apodrecesse mesmo, né? Apodrece. Periodontal gravíssimo. E as pessoas não se dão conta disso. Porque se não estiver doendo muito, a gente tem isso, né? De muitas vezes não sente dor e quando não sente dor não busca ajuda, né, doutor? Aí vai levando, mas o parceiro, aposto que nesse caso aí já está mostrando, o cônjuge, ele vai sentir aquela halitose. A pessoa quando tem doença periodontal,
você sente de longe aquele hálito horrível, né, horrível. Doutor? O primeiro sinal, então, é o mau hálito, né, doutor? Mau hálito. E a pessoa que tem esse mau hálito é como quando a gente usa perfume. Você coloca o perfume e depois de 5 minutos dá a fadiga olfatória. Você não sente mais o seu perfume. Mas a pessoa que está com você, ela sente. Ela sente, perfume. Percebe. E o mau hálito é igual, a pessoa que tem não sente. Agora, ela uma só coisa... vai perceber quando o pessoal vai se afastando dela numa conversa, aí o cara abre a boca e sai aquele cheiro que ninguém aguenta. Todo mundo disfarça e aí sai. O pessoal vai saindo, vai indo para trás, né? Dá licença aqui, opa, fica de lado. Agora, uma coisa importante que nós separamos para você é que muitas vezes você pensa que quando você tem, por exemplo, um implante, isso não acontece. Quando você usa, por exemplo, uma faceta, isso não acontece. E nós separamos aqui o que diz respeito aos implantes também. Pode ir passando as fotos para você que está na tela ver. E você vai entender por que nós estamos te mostrando tudo isso, para você ver as consequências desse problema. Pode colocar na tela, por favor. Daí a gente tem alguns... Essa já é uma inflamação, aí já é o tártaro mostrando que a gengiva já retraiu e já está aparecendo o tártaro. Eu queria passar a periimplantite, a gente vai chegando, periimplantite. Você sabe que eu tenho caso, já chegou paciente no consultório falando, eu quero pôr implante para não precisar mais escovar os dentes. Ah, mentira, falei, então, doutor, sério, doutor, que falaram lugar, isso? Porque aqui não. Mas a pessoa quer pôr implante para não escovar o dente? A pessoa que tem implante, ela não imagina que com implante ela deve escovar, ter um cuidado muito maior porque para quem tem dente. Eu trouxe aqui um modelinho. Enquanto a gente procura a foto, eu vou mostrar esse daqui. Que aí é como se fosse um implante, né, doutor? O implante é um parafuso de titânio. Daí você, vamos supor, tirou o dente, colocou o parafuso. Coloca o implante. Certo. Em cima desse implante vai um componente protético. Que é como se fosse um parafuso mesmo. E em cima desse componente vai a coroa do dente. Então, quando a pessoa tem dente, nós temos a inserção epitelial, que ela isola a raiz da parte externa da boca. Certo. Então fica ali fechado. Quando você tem um implante, você não tem essa inserção epitelial. Então, é um epitélio... Você tem um parafuso e o resto aberto, né, doutor? Um parafuso aberto. Aí até forma fibras, né, circulares em volta desse implante na gengiva, mas ele fica aberto para o osso. Então, a pessoa tem que ter um cuidado muito maior. Grande. Eu percebi assim, na pandemia, que o pessoal acabou deixando de ir no consultório, aquele isolamento total, né, aquela coisa maluca que foi... E pessoas com implante perderam o implante assim em questão de 6 meses. Meu Deus do céu. A pessoa não se dá conta que o processo infeccioso se forma e o osso reabsorve rapidinho. É uma coisa assim que quem tem implante tem que ter um cuidado de higiene, escovar muito bem, passar fio dental, ir no dentista de no máximo de 6 em 6 meses para cuidar desse implante. Essa pessoa que falou para mim que não queria mais fazer queria pôr implante para não escovar os dentes, falei, vai embora, teu negócio não é aqui, porque a gente tem que escovar os dentes. Você começou com o grande problema da libido, cair libido, problemas de impotência Como é que dá um problema sexual. como esse, doutor? É tão simples, o corpo humano... a saúde é geral. É como se estivesse tudo interligado. Então, é como não, está tudo interligado, né, doutor? Interligado. Os vasos, que você pode ter um AVC, porque entope os vasos do cérebro, você pode ter um infarto do miocárdio, porque entope os vasos do coração, só que esses vasos são mais calibrosos. Os vasos da parte sexual, eles são mínimos, principalmente no homem, na mulher, que diminui a lubrificação da mulher também, são vasos finíssimos ali. Então, esses ateromas que formam no coração, que formam no cérebro, ele vai se formar mais fácil naqueles vasos pequenininhos. Então, o problema começa mais rápido naquela parte que às vezes a pessoa não está nem se ligando nisso. E não liga uma coisa com a outra. Começa a ter algum problema e não imagina que pode ser a saúde bucal comprometida, né, doutor? Inclusive, essa matéria que eu publiquei é uma matéria assim que a gente pensando, eu fui atrás e pesquisa... A gente não vê quase ninguém falar a respeito dos AVCs, da parte cardíaca. Hoje tem até no INCOR, na Universidade de São Paulo, eles têm dentistas para orientar as pessoas para não ter infarto do miocárdio.
Mas a parte sexual, ninguém As pessoas se não deu pensam. conta até hoje. E às ali vezes, é pior. por isso que às vezes faz um monte de exame e não sabe o que está acontecendo, porque na verdade está ligado totalmente relacionado à boca. E uma coisa muito importante, porque a gente tem pelo menos 30 milhões de pessoas no país que nunca vão ao dentista. Infelizmente. Né? Então, 30 milhões de pessoas que nem têm dentes. Aqui a gente tem dados do Ministério da Saúde. São 30 milhões de brasileiros que não possuem dentes e 11% da população brasileira que não vai ao dentista. Então, a gente que nunca foi ao dentista. Quer dizer, é muita gente, né, doutor? É muita gente. A pessoa não é o precisa desconhecimento, se cuidar, em muitos casos é a falta de acessibilidade, é um contrassenso, porque o nosso país é um dos países que tem o maior número de dentistas por habitante, mas as pessoas não têm esse acesso. Agora, muitas vezes você tem o acesso e não tem essa consciência, o que é pior. Agora, eu vi um dado, doutor, que é importante que a gente vá pelo menos a cada 6 meses. No mínimo. No mínimo. Se eu não tiver nada, aparentemente, 6 meses é o ideal, doutor. 6 meses. Porque não só isso, problemas seríssimos que ocorrem de câncer bucal. E quando a pessoa vai no dentista, quando eu recebo meu paciente, eu não só vejo a parte intraoral, eu vejo a parte extraoral. Eu faço uma palpação ganglionar nessa pessoa para ver se ela tem gânglios infartados, se ela tem problema. Eu faço exame intrabucal nos tecidos moles dela. Porque às vezes a pessoa tem um câncer e não se dá conta. E esse câncer ele é tão rápido, a evolução na boca, que quando a pessoa vê, eu recebi uma paciente que ela tirou umas férias. Ela ficou 1 ano e meio sem ir no meu consultório. Quando ela apareceu, ela estava com câncer no palato. Meu Deus, doutor. Pois é, porque é uma coisa assim, que a pessoa precisa ir, que é prótese dentadura mal ajustada. Isso também causa problemas. Então é importante, da mesma maneira que a mulher vai no ginecologista de 6 em 6 meses, o homem vai no urologista, que tem que ir para fazer os exames, no cardiologista, ele tem que ir no dentista também para fazer a avaliação. E hoje é uma desculpa, principalmente aqui nos grandes centros, né, que nós temos as faculdades, as universidades, que a gente faz atendimento para a população por um preço mais acessível, pagando só quase o custo. Principalmente aqui na cidade de São Paulo, nós temos várias universidades, inclusive a faculdade que eu leciono, a FAOA, tem atendimento. O paciente paga só o custo do trabalho que é feito. Tem na Universidade de São Paulo atendimento. Quer dizer, existem possibilidades, pelo menos para poder fazer um check-up, alguma coisa, né, doutor? Inclusive até no SUS hoje, se a pessoa for no SUS procurar, ela tem lá o dentista que faz atendimento. E eu acho, é muito importante, mesmo que demore um pouco, porque a gente sabe que existe uma morosidade. Normalmente a morosidade ela acontece no primeiro atendimento, porque depois do primeiro atendimento, você vai marcando e você tem essa possibilidade. É importante que você faça isso, porque, doutor, falando em todos os casos, no que diz respeito à impotência sexual, à falta de libido e aos outros problemas como a intercorrência relacionada ao AVC, a prevenção ainda é o melhor caminho, doutor? É o melhor caminho. Você pode começar na sua casa. Como é que eu faço no dia a dia, doutor? Primeiramente, quando acordar, fazer a limpeza da língua. Eu trouxe aqui uma língua. Antes de tomar café, doutor? Antes de tomar café. Tá. Comprar um raspador de língua, pode ser de plástico. Se o cara for mais chique, compra de cobre, mas não há necessidade. O simples raspador, ele dura para a vida toda. Você não precisa jogar fora, você vai usar sempre. Pegar e passar aqui o raspador de língua. A hora que você acordar, antes de você, só te lembrando, antes de você tomar café, você vai fazer isso. Tirar aquelas bactérias que ficam na superfície da língua, que são as bactérias sulfonadas, que dão a halitose matinal. Tá. Todo mundo acorda com halitose, com bafo, né? Acordou porque nós não salivamos durante a noite. Bafo de dormida. Bafo de dormida. Então, tirar as bactérias que ficam na língua para você poder conviver em sociedade. Você entrar no elevador do seu prédio e a hora que você... Conviver em sociedade, para ninguém sair correndo. É, para ninguém sair correndo. Começando, depois do café da manhã, depois do almoço e depois do jantar, você usar o fio dental, que é importantíssimo. Porque a escova, ela só limpa na frente e atrás, ela não limpa os lados. E um fio dental pode até ser linha, mas hoje o fio dental está bem acessível, né? Colocar o fio dental aqui, eu não sei se vai conseguir. Lá os meninos estão pegando tudo. Aqui nesse, doutor? Não, nesse, né? Não sei, consegue pegar Consegue? aqui? Colocar aqui, fazer a limpeza aqui, colocar o fio dental de um lado, abraça o dente, puxa para fora, coloca do outro lado e puxa para fora.
após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. Depois do fio dental, você pega uma escova, coloca aqui na parte inferior e faz um movimento de varredura, pelo menos 5 vezes na frente, 5 vezes em cima e 5 vezes atrás. Depois do café da manhã, depois do almoço e depois do jantar. E entre as refeições principais, procurar comer frutas, ou secas ou desidratadas, que elas fermentam menos do que uma bolachinha. Se você comer esse pão de batata com requeijão, que ela vai fazer agora, você tem que sair e escovar os dentes, passar fio dental e escovar os dentes. Porque isso aí vai gerar uma formação de placa bacteriana. Qualquer comida. Qualquer porque comida o comer que seja mesmo, que não farinha, seja fruta. Tem que sair correndo e fazer a limpeza. Que é uma coisa que a gente não faz. A correria muitas vezes faz com que a gente deixe passar, né, Vanessa? E esse é o problema, a gente muitas vezes não percebe. E eu vi aqui, eu peguei, doutor, aqui é quase que uma evolução. É a evolução da cárie bonitinho, dentária. Mais ou menos, aqui virou a desgraça toda, ó. Se você virar aqui, oh, meu Deus. Vira o modelito aqui, aqui a gente percebe aqui, ó, que põe aqui bonitinho, aqui, ó. Se você procurar aqui, ó, aqui é o início da cárie. Tá. Aqui tá bonito ainda, certo? Aqui não tem nada. Não tem problema nenhum. Tá. Aqui começam as bactérias. O que é a cárie? A cárie são ácidos do pãozinho que a pessoa comeu, ele é transformado, o carboidrato, em ácido, e o ácido corrói o esmalte do dente. Daí começa assim. Aí começa aqui, ele começa a comer a dentina, que a dentina é mais mole. Aí chegou aqui já nesse processo. Já vermelhou. Já vai para o canal. Aí esse canal aqui, ele já vai gerar infecção no corpo inteiro, porque esses vasos aqui caem na corrente sanguínea. E aqui, doutor, o que aconteceu? Já era? Aí já danou-se. Aí já está com problema de canal, tem que fazer o canal, tirar essas bactérias que estão aí dentro. E essa bactéria também que está dentro do canal, ela cai na corrente sanguínea e vai causar impotência sexual, vai causar AVC, vai aumentar a glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue. E tudo que pode ser prevenido. Que é o mais importante você entender. Você escovar os dentes direitinho, ter cuidado, ir no dentista. E hoje tem o fator água. É importante tomar água da rede de abastecimento, porque ela tem flúor. Esse flúor, principalmente para as crianças, ele ajuda a preservar o esmalte do dente. Então, quem toma água da rede de abastecimento, dificilmente vai ser tão fácil ter uma cárie. O tártaro não digo, porque o tártaro é relacionado à alimentação, e à escovação. Escovação. Mas a cárie evita, vai ajudar. A água da rede de abastecimento para o seu nenê. Desde pequenininho, compra um filtro bom e dá a aguinha do filtro para o seu nenê, que vai ajudar na formação dos dentes. Olha só. E dentes ficarem mais fortes. Doutor, adorei a nossa conversa. Obrigada, doutor. Que bom estar com você. Uma alegria ter você aqui. Vamos marcar mais vezes. E que fique essa orientação para você. Os contatos do doutor estão aí na tela. Marque um horário com ele. Não deixe de ir ao dentista. Já leve a criança desde muito cedo. A partir dos 6 meses já pode, né, doutor? Tem que levar os dentinhos leve. também. Eu trouxe até boquinha aqui, ó. Oh, meu Precisa Deus. Cuidar. E desde cedo. De leite também não é para extrair, não. É para cuidar, porque esse dente de leite, ele vai formar células tronco de dentro do dente, ajuda a formar o dente permanente. Isso aí o pessoal não se dá conta. Tirou o dentinho de leite, o dente permanente vai demorar mais. Deixa ele nascer, ele cair sozinho. Deixa cair sozinho, né? Cuida para não dar cárie, escovar os dentinhos da criança. Instagram do doutor tá aí na tela para você, dr_Aônio Vieira, e ali tem todas as informações, inclusive para você marcar um horário com o doutor. Nossa conversa com o doutor vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, no Tudo de Bom para você. Aproveite, se inscreva, nós temos conteúdo todos os dias, daqui a pouquinho o programa já vai estar no ar também, com a entrevista com a Vanessa, que nós vamos fazer agora, e a receitinha da Rosi, que daqui a pouquinho vai rolar também. Doutor, fica aqui para você experimentar pãozinho com a gente, tá? Ótimo. Gratidão. Depois do intervalo, nós voltamos para conhecer um pouco mais do espetáculo da Vanessa, que está aqui com a gente hoje.